Tu tem certeza que a Terra é plana, é isso? Tenho certeza, eu não duvido disso. Que isso? A galera vai ficar ansiosa comigo, eles ficam putos que eu falo isso, mas eu tenho que falar. Vou tentar fazer assim, uma síntese mais ou menos, tá? Resume pra mim, me convença. Tu olha pro mar, tu vê reto. Bom, essa é a explicação. Essa daí é uma das explicações e tem todo um detalhamento técnico sobre isso daí. Se você olhar reto pro mar e o navio for andando reto, ele vai sumindo, que ele vai descendo. Refração. Refração? O que é isso? Isso é um fenômeno que é descrito na física como desvio da luz, quando ela percorre pelas camadas atmosféricas. Quando você olha para o céu, você tem diversos gases que compõem a atmosfera, todo mundo sabe disso. Esses gases, eles têm uma oscilação. Isso depende da umidade relativa do ar, depende se está chovendo, se não está chovendo, depende da quantidade de nuvem, depende da distância que você está observando aquele objeto, porque à medida que a gente vai andando cada vez mais para longe um do outro, como a camada de gases ela vai aumentando, porque você vai tendo mais obstáculos na sua linha de visão, a sua visão ela é comprometida. Se eu estou parado aqui, né, num local plano, e uma pessoa ela vai andando na minha frente, andando, você vai perceber que à medida que ela vai se distanciando, ela vai ficando menor na sua vista, né? Você vai vendo ela cada vez menor, até uma hora que ela some. Por que isso acontece? É porque ela desceu uma curvatura? Não, é porque o seu olho simplesmente não tem capacidade de enxergar aquela pessoa a tantos quilômetros de distância, né? Inclusive, quando você vai para o alto mar e você vai fazer um teste de refração, um teste de nivelamento, e você vê que a embarcação some quando ela chega muito longe, se você tem um aparelho, uma câmera que amplia muito o zoom, você consegue resgatar o barco de novo. Então você lá dá um zoom, você pega um barquinho que está a 30, 40, 50 quilômetros de distância e você consegue enxergar ele de novo. Existe um cálculo que é levado em conta, uma trigonometria esférica, que eles levam, para poder projetar esse cálculo, eles colocam o raio da Terra como um dos centros do cálculo. Então, eles têm lá, sob medida, tem uma tabela na internet que você pode pesquisar para brincar disso daí, né? Caramba! Então você coloca lá, a cada 5 quilômetros de distância na linha do horizonte, você já começa a ter uma queda de curvatura. Ela começa de forma mínima e vai sendo progressiva, entendeu? Então, com base nesse cálculo, você consegue entender. Se você está vendo uma embarcação a 40 quilômetros de distância, você consegue saber... Então existe uma curvatura. Não tem. É justamente esse o ponto. O teste de nivelamento ele é fatal para o globo. Inclusive, a maior fotografia registrada hoje de distância, que o cara usou lá uma câmera muito potente, foi uma fotografia tirada de uma montanha a quase 500 quilômetros de distância. As pessoas elas falam que eu sou maluco e tal, mas eu sinto muito, eu não posso falar uma mentira, eu tô falando daquilo que é. Eu convido qualquer pessoa a estudar sobre isso. Eu posso provar isso que eu tô falando. Tem canais de pessoas que eu conheço aí, colegas meus que falam sobre esse assunto, que tá lá, tá tudo o material registrado lá de teste de nivelamento, provando que, tá mostrando lá, não é uma especulação. Ele mostra um objeto sendo observado onde não deveria ser. Porque deveria ter uma curvatura ali. Uma montanha ser vista de uma outra montanha, por mais que há uma curvatura aqui, o pico dessa montanha ainda está mais alto. Claro. Ela compensa a curvatura. Isso é das variáveis que eu falei que devem ser levadas em conta. Então, por exemplo, se uma montanha foi avistada a 500 km de distância, primeiro... Você não viu a montanha, você viu o pico da montanha. Você viu ali uma parte da montanha. Você viu o cume. O pico... Não, às vezes até mais. No fim das contas, é o cume que interessa. Ou às vezes... Credo, sabe? Até que eu fui bem nessa. Que ele é bom pra caramba, né? De botar essas piadinhas. Eu tava aqui tão focado explicando, mas eu ainda consegui. É só pra dar uma extravasada. Brabo. Não, mas só pra entender, contextualizar. Essa montanha que foi observada, não foi o pico dela só que foi observado, não. Foi da metade dela pra cima, foi uma grande parte. Mas aí a questão é que, pra você entender, você tem que pegar a altura da montanha que o observador está. De curvatura. E aí você coloca isso tudo numa equação, coloca na calculadora de curvatura do globo e lá vai dar o resultado. Ó, essa montanha que você avistou, pela distância que ela está e pela altura que você está, era para ela estar encoberta, por exemplo, 100 metros abaixo da curvatura. Só que não tá. Eu desafio você mostrar uma foto de um satélite, véio, que não seja CGI. A própria NASA que falou isso. Não sou eu que tô falando, não. A Blue Marble, que por muito tempo foi apresentada como uma foto verdadeira da Terra, foi revelada que foi uma série de montagens, que é CGI. Você já pulou de parapente, alguma coisa assim? Não, mas não tem curva, dá pra ver claramente. Então, mas quando você... Eu vou te levar pro lado de parapente. Vou levar esse cara pro lado de parapente. Quando você bater lá no alto, cara, não sei se pode ser uma ilusão, tá? Mas ela dá uma sensação de que tem uma curvatura. E outra coisa, então o cara que viajou do Japão pra Rússia de avião, ele tá mentindo pra você? Globo? É o que eu tô falando. É errado? Não, isso daí pode ser explicado dessa forma no modelo do globo, mas também pode ser explicado no modelo Terra plana. Como seria na Terra plana? Se você pegar o mapa da Terra plana, se pegar depois uma imagem aí, e você colocar o ponto, né,
desse Japão. voo que você falou, do Japão até a Rússia, você vai ver que a única diferença no modelo da Terra plana é que a viagem ela é feita num círculo. Ele sai de um ponto, faz uma rota circular e chega até o outro, passando pelos mesmos locais que você passou. É uma coisa que, a princípio, eu explicando assim, às vezes a pessoa pode não entender, mas se você colocar lá Porque no tem uns Google... caras que fez um teste de botar o avião em linha reta, pra ver o Sim. que acontecia. Ah, E beleza. ele chegou na América. Os aviões, eles podem fazer uma trajetória reta, que não é comum. Sim. Não é comum, geralmente é o oposto, eles fazem trajetórias mais circulares, eles sempre estão adaptando, né? Eles mudam a trajetória, mas ele também pode fazer um voo em linha reta. Mas não tem nada a ver. A questão da rota aérea, as pessoas precisam entender que rotas aéreas não tem a ver com a Terra ser uma bola ou não. Quando a gente está falando de teste de curvatura, a gente está falando de topografia. O que a gente está debatendo, o que a gente tenta discutir é se a Terra tem de fato uma curva ou se ela é plana.